Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Já tô com bastante saudade, faz tempo que a gente não se vê, né? Mas vamos matando a saudade por aqui por enquanto e vai dar tudo certo, né? Eu vou começar com vocês hoje mostrando aula de história, tá? E desculpa também aí, meu vídeo não tá muito bom, a câmera do meu notebook não é das boas, dá para perceber, né? Mas é importante que a gente vai tentando, quem sabe a gente vai melhorando isso aí depois, né? Nós vamos fazer uma aulinha hoje sobre as grandes civilizações que a gente estava vendo, tá? Não sei se vocês estão lembrados que nós vimos em história já Mesopotâmia, alguns povos, as primeiras civilizações que surgiram, como foi o desenvolvimento das primeiras cidades, né? Da população nômade que passa a ser sedentária. Então, nós vamos continuar nesse assunto, tá? E nós vamos ver hoje especificamente a civilização no Egito Antigo. Montei para vocês alguns slides, né? Fui fazendo um resuminho do livro para ficar mais fácil também para vocês ir vendo, tá? Para quem quiser acompanhar olhando o livro também, eu acho que fica melhor e mais fácil também para entender, tá? Quem quiser começar a aula junto, acompanhando com o livro, está na página 46. Bom, nós vamos começar aí a segunda unidade, o capítulo 5. Vou colocar para vocês os slides para ficar mais fácil para a gente acompanhar, tá bom? E é bom também que nesse modo fica melhor a minha imagem aí no cantinho, né? Deixa eu aqui. Bom, nós vamos falar do Antigo Egito, né? As grandes civilizações, as primeiras cidades que foram aí surgindo, né, no mundo. Terra de camponeses e faraós. Quem seriam então os camponeses? Eram todos os trabalhadores, né, que cuidavam da agricultura, que fazia parte ali de uma sociedade mais simples, né, mais pobre. E os faraós seriam os reis, tá? Então, faraó e rei seria sinônimo, tá bom? Então, os faraós são os reis aí no Egito. Nós vamos já para o próximo slide aqui. Olha aí. O Egito, gente, é um país hoje, né, localizado no nordeste da África. Coloquei até um mapinha aí para vocês verem, uma seta, tá, indicando onde está o Egito aqui no nosso continente africano, tá, nos dias atuais, tá bom? Então aqui está o Egito, nossa região, certo? O nome atual, né, do Egito é República Árabe do Egito. Esse é o nome atual, tá bom? Mas nós vamos estudar hoje o Egito Antigo, tá? Por que República Árabe? Porque a maioria, né, o idioma oficial hoje lá é árabe, tá? Por causa da invasão muçulmana que houve em uma certa época. Isso a gente vai ver depois, em outro ano, tá bom? A maioria lá segue a religião então, muçulmana e islâmica, que é a religião descendente dos árabes, tá? A capital do Egito é o Cairo, tá? Uma cidade muito importante, na verdade, é uma das principais cidades do continente africano, tá bom? O principal rio, né, que a gente vai falar bastante desse rio hoje, que é o Rio Nilo, né, importante para o desenvolvimento das atividades praticadas desde sempre, né? A gente até costuma falar que não existiria Egito
se não existisse o Nilo, né? Porque o rio Nilo é muito importante para o começo de toda a civilização egípcia. A gente vai vendo isso certinho, tá? As cheias do Nilo, né? É muito interessante a gente entender isso, depois vocês vão ver nos próximos slides, que as cheias do Nilo permitem que fertilize a terra e então muito mais fácil para as plantações, tá? E como a gente já viu bastante em aula, a gente comentou muito sobre isso, a questão de não tem como sobreviver o humano, né, gente, sem a comida, sem a água, né? Então, sem um lugar certo para plantar, sem ter a comida, não tinha uma civilização, tá? Então, a importância do Nilo nessa questão aí do cultivo, tá? Então, olha lá, criação de barragens permitindo o cultivo de trigo, arroz, milho, cana-de-açúcar e algodão, além da produção de energia hidráulica, tá? Isso, gente, é hoje. Tá? Essa energia hidráulica ainda não existia no Egito Antigo. Bom, então estou dando uma retomada geral de como foi o Egito, a importância do Nilo e o Egito como ele é hoje, tá bom? Ainda muito dependente do Nilo. Então, lembrem sempre desse nome, Rio Nilo, principal rio ali do Egito, talvez até o único, né? É o principal, tá? Vamos lá. Vocês vão desculpando que essa é a primeira aula que eu estou gravando, então eu estou um pouco nervosa, meio perdida até aqui, mas eu acho que daí as próximas vão ficar melhores, tá? Vamos perdendo a proa aí. Bom, uma história de muitos milênios, né, gente? O Egito, ele é uma das primeiras civilizações, né, formadas no mundo, então existe há muitos milênios, tá? A gente tem uma média aí de 5.000 anos de civilização egípcia, isso é bastante tempo, tá bom? Essa civilização, ela ficou muito marcada, né? Muita gente conhece, ela ficou famosa, né? Por causa das pirâmides, por causa das múmias, tá? E por ter um sistema de escrita muito detalhado, eles eram muito organizados, tá? E deixaram muitos escritos, deixaram muitos desenhos. Então a gente tem como estudar um pouco mais essa civilização, tá bom? E tem bastante coisa interessante aí desse povo. A maior parte, né, grande parte do território onde está o Egito, ele se encontra no deserto do Saara, tá? Depois quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o deserto, é interessante, né? A gente imagina, a gente, que a vida no deserto seja muito difícil, um lugar árido, que não tem boa terra para plantação, tudo muito complicado. Então, de novo, a gente volta na importância do rio Nilo, tá? Então, se não fosse o rio, seria tudo deserto, então seria muito difícil de sobrevivência, tá? É claro que eles vão se adaptando, hoje tem muitas técnicas como viver no deserto, mas é muito difícil mesmo assim, né? A pré-história, então vamos ler o slide, gente, vamos acompanhando comigo. Desde a pré-história, a região é ocupada. E as primeiras cidades surgiram cerca de 5.000 anos atrás, como eu disse já para vocês, né? Vestígios históricos, vários registros escritos, pinturas e construções possibilitam o estudo do modo de vida dos antigos egípcios, né? Então, graças a esse rico material que deixaram, né, esses vários vestígios históricos, a gente consegue entender um pouquinho de como eles viviam. Como a gente já comentamos em aula também, que é impossível, né, gente, a gente saber exatamente como foi o passado. Nós temos aí uma verossimilhança só do passado.
A gente até brincou um dia, não sei se vocês lembram, voltando do intervalo. Aí eu pedi para vocês contarem como foi o intervalo. E cada um falou um pouquinho, estavam todos presentes no mesmo local, vendo as mesmas coisas, e só que cada um tem o seu ponto de vista, cada um contou uma forma diferente de como foi o intervalo. Então imagina coisas que aconteceram há 5.000 anos, 4.000 anos, né? É impossível a gente saber exatamente como foi, mas a gente cria aí possibilidades e maneiras de tentar entender como eles viviam. Bom, como os egípcios se desenvolveram tanto em uma região tão árida, né? Pelo jeito eu passei à frente dos slides e já fui falando, né? Que é, então, a questão do Rio Nilo, tá bom? Então, eles vão se desenvolver graças à água do rio, às cheias do rio, que vão fertilizar a terra. Bom, então esse é o principal fator que vocês precisam entender nesse momento, tá? Que o Egito, então, é uma civilização muito antiga, fica no noroeste da África, a maioria do Egito está ali em território desértico e tem o seu rio principal, que é o Rio Nilo. Tá bom? Tem um site não, uma página no Facebook, que eu até coloquei aí nesses slides para vocês, é muito interessante, tá? Entrem lá, pesquisem, curtam a página, dá uma olhadinha nessa página que fala muita coisa, tem muitas imagens, tem algumas fotos em 360 graus que você vê. É muito legal mesmo, gente. Quem tiver oportunidade, entra aí no Facebook para poder dar uma olhadinha e vocês vão achar muito legal, tenho certeza. Tá? Mostra muitas imagens do Egito, tanto antigo como atual, tá? E vai ser bem legal para você, tenho certeza. Depois vocês comentem comigo lá no WhatsApp se vocês conseguiram acessar essa página, que vocês acharam, tá? É bem legal mesmo. Coloquei aí um mapa, tá? Tem mapa bem parecido no livro, tá bom? Depois vocês podem retornar, olhar o livro para ir memorizando mais, tá, gente? Não vamos ficar presos só nessa aula. Precisa fazer a leitura dos textos do livro, precisa analisar as imagens, os mapas, os gráficos, tudo que aparecer. É importante a gente ter, né, esse costume de leitura, viu, gente? A gente precisa do conhecimento, precisa do saber, e além de precisar, faz bem para nós, né? E é gostoso depois estar sabendo daquele assunto, né? No primeiro mapa a gente vê então um pedacinho aí do Egito, o Rio Nilo, né? Principal rio, único rio que tem aí no Egito, tá bom? A gente costuma dividir mais para frente o Egito em Alto e Baixo Egito, tá? Muita gente confunde porque o Baixo Egito está na parte de cima do mapa, mas é assim mesmo, tá, gente? Não é erro do mapa, não. Então, o Baixo Egito e o Alto Egito, só aí porque é uma região muito grande para a gente se entender melhor. E mais para frente, também não vai ser nessa aula, nós vamos ver a divisão, né, que teve depois dois faraós, né, um comandando o Baixo Egito, outro Alto Egito, isso a gente vai ver depois, tá bom? Aí hoje, então, a gente vai ver o Egito mais antigo, de uma maneira mais geral, a formação desse povo, tá? A parte de cima, aqui no mapa, a gente vê, então, o delta do Rio Nilo, tá? Quem lembra que eu coloquei no grupo do WhatsApp algumas imagens de rios, né? Desaguando lá em geografia, tá, gente? Explica certinho que seria um delta de um rio, tá? E aqui acontece isso. Então tem um desenho parecido com a letra delta, né? E deságua aí no mar Mediterrâneo, tá? A gente observa que o Egito, ele tem ligação aqui para a Arábia Saudita.
tá? Por isso, então, eles tiveram muito contato, muito comércio entre eles, dividiram, então, hoje, língua e religião também, por causa desse contato muito próximo aqui, tá? Aqui a gente tem uma imagem, então, desse Egito antigo, dessas civilizações, né? Primeiro se foram se formando. Aqui em volta do riozinho, a gente consegue ver uma corzinha verde, que significa a área de plantio, a área fértil, tá? Devido às enchentes desse rio, vamos dizer assim, as cheias, né? Então, quando ele transborda, ele vai fertilizar essa área, que depois vai ser cultivada. Tá? Aqui dá para ver as pirâmides, né? As esfinge, é tudo aqui. É bem legalzinho esse mapa. Depois vocês olhem aí com bastante atenção e detalhes, tá? Bom, então vamos falar da importância do Rio Nilo para essa civilização, tá bom? Olha lá, o Nilo, o único rio que corre no território egípcio, tá bom? Então olha como ele é importante, né, gente? Várias vezes eu falei principal rio e depois já me corrigi em seguida, não, é o único, né? Porque a gente tem costume de falar o principal, porque é muito raro a gente ver um lugar que só tem um único rio, né? Um país inteiro. Então a gente costuma muito falar principal, mas aqui no caso é o único mesmo. Bom, já falamos aí, vimos até no mapa o delta do Nilo, o vale do Rio Nilo atraía muitos moradores e proporcionava contato com outros povos, como os xiitas que moravam em Núbia. Gente, eu vou voltar aqui no mapinha para mostrar mais ou menos aqui. Ó. Essa é a região da Núbia, tá? O povo cuxita, tá bom? Fica bem aqui embaixo, então, é próximo. Então, eles tinham contato também, tá? O Rio Nilo é bem extenso, ele não fica só dentro do Egito, não. Então, além do contato com os árabes, futuramente, né? Nessa questão do Egito Antigo, eles vão ter bastante contato com povos africanos mesmo, tá bom? Então, os cuxitas que ficavam ali mais próximos, que eram que mais tinham contato com o povo egípcio. Por que muitas pessoas queriam, né, viver ali próximo às civilizações egípcias? Por que eles queriam aquela região? Por que tinham contato? Por que muitas pessoas procuravam morar ali? Por causa do Nilo. Tá? Então, a gente vai vendo a importância do Rio Nilo. Mar Mediterrâneo, Península do Sinai, que é a região ali próxima ao Egito, tá? Foi a porta de entrada para o comércio e invasões de povos como os egípcios, sírios, babilônicos e persas, tá? Então, muitos povos queriam dominar aquela região, tá? Muitos povos queriam morar ali. E às vezes invadiam mesmo, guerreavam, né? Acontecia aí lutas para dominar aquela região fértil que era próxima ao rio. Lembrando que muitas áreas desérticas as pessoas queriam se aproximar do rio. Chegando ali, já tinha um povo morando, já tinha, né, uma civilização estruturada, eles não iam simplesmente chegar e morar junto. O rei da outra tribo, do outro povo, queriam então invadir e tomar aquele lugar para ele. E isso acontecia muito, tá? Então os egípcios foram muito invadidos, às vezes ganhavam algumas lutas, às vezes perdiam, né? Depois recuperavam o poder, depois vinham outras invasões, recuperavam o poder de novo, e assim foi por muito tempo, tá? As civilizações antigas têm esse destaque de domínio, né? Uma civilização sempre querendo dominar a outra,
ainda não existia essa questão de território, de nação, né? Eram simplesmente cidades que podiam ser dominadas a qualquer momento. Tá? Era uma situação meio complicada até de pensar, mas que isso vai acontecer, gente, por muitos milênios, até pouco tempo, e ainda hoje existe algumas nações, né, sem território, né, algum povo que ainda não conseguiu o seu formato de país, né? A questão país é muito recente, tá? Então, praticamente toda a nossa civilização foi assim, de domínios, tá? Então a gente vai vendo o começo disso aí, tá bom? Vamos lá. O mar Mediterrâneo, gente, fica bem próximo, banha ali algumas terras do Egito, tá? Então, facilitou para comércio marítimo, tá? Fazer comércio com outros povos através do mar Mediterrâneo. Tomara que esteja dando para vocês entenderem, né? E vou tentar seguir uma linha de raciocínio mais tranquila e uma sequência melhor, para ver se vocês não se percam também. Vou tentar colocar assim, mais para cima. As cheias do Rio Nilo, tá? A gente sabe que um rio, numa época de chuva, ele aumenta, né? Fica mais caudaloso, aumenta a quantidade de água. Isso é meio que óbvio. Nas épocas de chuva, um rio enche, muitas vezes transborda, causa enchente. Aqui mesmo, no Mogi Guaçu, já aconteceu isso, né? A gente presenciou algumas enchentes que inundam ali o centro da cidade. E é comum isso, né? Faz parte da natureza. E o Rio Nilo não é diferente, né? Olha, os níveis das águas do Nilo. Entre junho e setembro, que são épocas de chuva, as águas subiam cerca de 16 metros. Gente, isso é bastante alto, né? É bastante inundação, né? Acabava, no caso, invadindo até algumas casas, tá? Porque no começo que eles vão construindo ali as civilizações, as primeiras cidades, eles não têm muita noção, né? De quanto vai encher esse rio, até onde vai transbordar essa água. Então acabava que invadindo casas, né, destruindo plantações, e tudo isso foi tendo que ser planejado também, tá bom? Invadindo as margens, deixando a terra úmida pronta para o cultivo. Então, conforme eles foram calculando ali, né, olha, para evitar os danos, eles foram medindo, né, observando até onde é enchendo esse rio, até onde essa água ia transbordando, tá? Então eles fizeram todo um cálculo, observando, para falar, né, olha, até aqui, né, a gente não pode construir nada, tem que deixar livre, porque o rio vai transbordar nessa época. Então, com o passar dos anos, eles vão percebendo tudo isso, tá? Lembrando que naquela época a gente era tudo visual, não tinha nada de experiência, era tudo muito novo, tá bom? Então, eles vão percebendo que aquela área em que transborda o rio, né, conforme elas vão voltando, né, eles vão vendo que fica uma terra mais fértil, uma terra úmida, uma terra que fica boa para o cultivo, tá? Então eles vão esperar o rio baixar o nível e vão começar a plantar ao redor do rio, tá bom? Então eles vão fazendo esse esquema. Construções. Eles eram bem espertos, né? Vamos dizer assim, inteligentes, e faziam coisas inovadoras para a época deles, tá? Os canais de irrigação mesmo era muito raro, né? Poucas civilizações tinham esse desenvolvimento e eles já faziam,
tá? Os canais de irrigação, as barragens, né? E reservatórios de água. Isso é interessante também a gente pensar, né? Eles se programavam, eles planejavam, eles se preparavam, tá? E isso permite com que seja uma civilização forte também, tá bom? O nível normal de água está tudo baixa, né? Vem a época da estiagem, não se chove, então entre outubro e junho. Nessa época é a época de semear, usar essa terra boa, plantar, né? Acompanhar todo o processo e então a colheita, tá bom? Então eles dividiam certinho o tempo. No período da cheia, então, a gente espera, né? A gente guarda a comida, se prepara, se organiza, e na época que o rio volta, a gente planta, colhe e guarda, tá? Então tinha todo um planejamento, certo? Aí tem uma imagem para vocês verem mais ou menos, né? Eles trabalhando no rio, nas construções, né, gente? Criavam animais, tudo como a gente já viu das outras civilizações, né? A gente viu lá no Mesopotâmia, as primeiras cidades, como se formavam as primeiras casas, as vilas, a comunicação, como foi surgindo, né? A domesticação dos animais, tá? Isso é meio que padrão para a época. Bom, gente, ficar repetindo muito isso, né? A gente viu bastante em sala de aula. Aqui alguns desenhos egípcios, né? Na aula de arte vocês viram, ou vão ver com certeza, a lei da frontalidade, conforme eles desenhavam, né? O corpinho de frente, as perninhas para o lado, os pés, né? Esse desenho aqui é o meio padrão egípcio. As cheias do rio e a estiagem. Vendo aqui? Então, ó, as casas eles construíam um pouquinho mais longe, a ponto de a água não chegar, tá? Então, aqui é a cheia do rio. Olha lá como sobe a água, né? Inunda bastante quantidade de terra, um espaço. Olhando aqui no desenho parece pequeno, né, gente? Mas é um espaço bastante grande, tá? E aqui é a época da estiagem, a hora que o rio está lá normal, né? Não está muito cheio. E a parte que ficou mais úmida, a terra mais fértil, é onde eles vão fazer a plantação, tá? Então, gente, o que eu quero dizer, o que eu quero, preciso que vocês entendam dessa aula é que uma das civilizações mais antigas é a civilização egípcia, que fica no Egito, tá? No noroeste da África, banhada pelo seu rio principal e único, o rio Nilo, tá? E graças ao Nilo, essa civilização conseguiu se desenvolver, se organizar, planejar, né? E construir aí uma civilização exemplar e muito cheia de mistérios, curiosidades. Eles se desenvolveram em muitas coisas, tá bom? Tanto na música, na arte, tá? Mesmo assim na plantação, na colheita, eles eram bem desenvolvidos mesmo, tá? Então, a gente vai entendendo que essa civilização bastante antiga, mas que já tinha bastante desenvolvimento, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. Como eu disse no início, faraó é sinônimo de rei. Bom? Então, o governante, né? Hoje aqui no Brasil, quem é o nosso governante? É o presidente, tá? Naquela época não existia ainda essa questão presidente, tá? Então, cada lugar dava um título, um nome de preferência para esse governante. No Egito, esse governante tinha o nome de faraó,
tá? Ele tinha o poder total, né, gente? Ele dominava toda a civilização e tinha ali toda a sua organização. Então, olha lá, vamos ler com a gente o slide. Faraó, termo usado para denominar os reis do Antigo Egito, certo? Acho que isso está bem simples e claro. A função do faraó: eles criavam as leis, os impostos, controlavam os exércitos, a agricultura, o uso da água, a construção de obras públicas, como os templos, os palácios, os canais de irrigação, né? Então ele tinha que organizar toda a civilização, toda a cidade do Egito, tá? Então estava na mão dele fazer toda a organização, fazer funcionar essa cidade, tá? Além dessas funções, ele tinha muito poder, tá? E esse poder era sagrado. Por quê, gente? Porque o faraó, ele dizia que o seu poder era dado por Deus, tá? E ao mesmo tempo, ele era um Deus, tá? Então, se Deus deu o poder para ele ser faraó, significa que ele tinha o poder de Deus, tá? Então, ele era considerado um Deus vivo, rei Deus, tá? Então, a religiosidade dentro do Egito era muito grande. Eles acreditavam fielmente que o faraó tinha poder divino, tá? Então, ele era amado e temido ao mesmo tempo. Bom, ele era muito respeitado, obedecido e temido pela população, tá? Esse tipo de reinado a gente chama de monarquia teocrática, tá? Porque mistura o físico, né, o político, o social, a governância com a religião, com Deus, tá? Então, essa mistura de coisas a gente chama de monarquia ou governo teocrático, tá bom? Alguns nomes a gente precisa ter que decorar, tá, gente? Alguns nomes que vocês acham mais difíceis, diferentes, faça anotação no caderno, tá? Alguma palavra aí que eu não sei o significado, não sei o sinônimo, procura no dicionário. Isso é muito importante, tá? A gente precisa ter um vocabulário maior, tá? Para a gente entender melhor. Mas quando vocês forem fazer a leitura no livro, tem bastante palavrinhas diferentes lá que talvez vocês precisem em auxílio do dicionário. Não deixa passar em branco, não sei essa palavra, pulo ela e pronto. Não faz isso não. Não sei a palavra, procura no dicionário, tá? Isso é legal, a gente vai aumentando aí o conhecimento linguístico também. A vida do faraó. Os faraós tinham várias esposas e muitos filhos, né? A poligamia, gente, era meio que natural na época das primeiras civilizações. Ter várias esposas, várias mulheres, né? Para poder ter vários filhos e seguir a linhagem, tá? Às vezes tinham muitas mulheres também por causa de questões políticas, tá? Para fazer vínculo com outros povos. Viviam em palácios luxuosos, juntamente com outras famílias ricas, formando a nobreza. A nobreza é um conjunto de pessoas ricas, né, que governam uma civilização. Tá? Esse termo nobreza existe até os dias de hoje, foi muito usado, né, na Idade Média, na Idade Moderna, e a gente utiliza também nessas civilizações mais antigas, que é um termo que faz a gente identificar que é um povo rico que governa os mais pobres, as outras camadas da sociedade, tá? Geralmente elas estão ligadas ao rei e tem ali todo um convívio, elas trabalham para o rei, estão ligados junto ali nos mesmos tipos de trabalho, administração desse governo, tá? Então a nobreza são famílias
né, que ajudam um rei. Muitas vezes a nobreza também faz parte de família sanguínea mesmo, né? São os irmãos do rei, os primos, né, tios, né? Então toda aquela família enorme que às vezes morava até mesmo dentro do mesmo palácio, do mesmo castelo. Tá? As pirâmides, gente, as pirâmides é um marco histórico, todo mundo conhece, já ouviu falar e sabe que está no Egito. E essas pirâmides foram feitas aí no Egito Antigo, são muito antigas, tá bom? Vamos ler lá, olha. São grandes túmulos da família real. Quanto maior é a pirâmide, né, mais poder do faraó. Ou seja, se o faraó tem muito poder, muito rico, ele vai querer o quê? Construir uma pirâmide muito grande. Então, é como assim, essa pirâmide daquele faraó é muito grande, então é porque ele era muito influente, ele era muito poderoso. Aquela pirâmide daquele rei é pequena, então ele era um rei simples, não era um rei tão importante. Eles tinham mais ou menos essa visão. Então, cada rei que vinha, né, cada geração de rei, ele queria fazer uma pirâmide maior que a anterior. Tá? Teve alguns faraós até que nem chegaram a ver prontas, né? As suas pirâmides morreram antes de ser construídas, de tanto tempo que levava para se construir de tão grande e detalhada que ela era. Tá? Olha lá. Olha, alguns passaram a vida organizando a sua construção. Pinturas e textos sobre a vida e feitos dos mortos decoravam os túmulos. Então, muita fonte de informação que nós temos hoje sobre a civilização antiga do Egito é através dos desenhos, dos escritos deixados dentro dessas pirâmides, tá? É claro que com o passar dos anos, essas pirâmides foram ficando abandonadas, né? Acabaram sendo saqueadas, roubadas, e a gente encontrou muito pouco do que realmente tinha tudo lá dentro, infelizmente, né? Mas o pouco que a gente encontrou, né, os pesquisadores, eles encontraram coisa suficiente para entender o que estava acontecendo naquela civilização. E essas pirâmides, então, o que vocês precisam entender? Elas eram túmulos, tá? Eram construções enormes preparadas para eles quando eles morrerem, tá? Então, aquele lugar onde tem um monte de pirâmide ali dentro do Egito, é um grande cemitério, certo? Por que que eles construíam isso, essas pirâmides? Isso tudo faz parte da religião, tá? Devido à religião. Eles acreditavam em muitos deuses, tá? A gente vai ver depois aqui alguns slides, vou passar para vocês, mas eu já vou entrando nesse assunto que é interessante. Eles acreditavam em muitos deuses e tinha um dos deuses que eles acreditavam que ia julgá-los, né? Assim que eles morressem, eles iam passar por um julgamento e esse Deus ia dar para ele a nova vida, ele ia ter direito a voltar a viver se ele tivesse sido uma pessoa boa. Se ele tivesse sido uma pessoa maldosa, ele ia ser devorado por monstros, mas se ele tivesse sido uma pessoa boa, ele ia poder voltar à vida. Como ele ia voltar à vida se ele não tivesse um corpo para voltar? Olha o pensamento deles como vão longe, né? Vai longe o pensamento. Eu preciso de um corpo, porque eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. Eles acreditavam que eles eram muito bons, eles eram deuses, enfim. E eles tinham absoluta certeza de que eles iam voltar à vida, né? Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que guardar o seu corpo com muito cuidado, não poder estragar nada, para quando eles voltassem, o corpo estar ali intacto, para eles poderem utilizar. Então, por isso o processo de mumificação que a gente vai ver depois, tá? Outra coisa, essas construções eram grandes e eram semelhantes às suas casas. Dentro dessas pirâmides, eles colocavam móveis, vários cômodos, né, imobiliados.
roupas, comida, né? Até algumas pirâmides encontraram mesmo muito mel dentro dessas pirâmides, porque eles acreditavam que, poxa, quando eu voltar, meu corpo vai ficar aí não sei quanto tempo, de repente eu acordo com muita fome, eu preciso comer, né? De repente eu volto, já tem outro rei no meu lugar, onde eu vou viver? Eu vou viver aqui, né? Então, eles vão construindo essas pirâmides, se preparando realmente para uma vida que eles vão ter depois de voltar da morte, tá? Então, essa era a ideia da construção das pirâmides. Bom? Então, nesse sentido, não era qualquer um que tinha uma pirâmide, tá? As pirâmides eram feitas para quem tinha dinheiro, que era muito custo. Então, geralmente só as famílias reais, os faraós mesmo, tá? Construía-se umas pirâmides menores para a família, para as esposas dos faraós, eles colocavam elas juntos, tá? Então, aí depende do faraó, isso alterna um pouco, tá? Se é para a família toda ou se é exclusiva para o faraó. Bom? E dentro dessas pirâmides, então, tem muita informação que a gente entende essa civilização. Aí tem imagens de algumas pirâmides, as 3 principais pirâmides. Aqui são as mastabas, tá? Que elas são degraus, né? Elas são diferentes, são menores, elas são mais subterrâneas, tá? Aqui as mastabas, elas entram numa escadaria que vai descendo e você vai encontrando as coisas lá subterrâneas. Bom, já as pirâmides não eram... Tinha, sim, algumas partes subterrâneas, mas não era tudo não, tá? Então tinha parte alta também. Para se entrar nessa pirâmide era quase impossível, tinha, assim, muita, como diz, armadilhas, né? Para se entrar, porque tinha muita riqueza lá dentro, precisava ser guardado. Bom, mesmo assim tiveram muito assalto. Aqui tem essa imagem mostrando um pouquinho, né, de como era por dentro dessas pirâmides. Como eu disse, cada pirâmide tem a sua particularidade, cada pirâmide era de um jeito, não eram todas iguais, não. Tá? Então, mais ou menos, né? Olha, tem a entrada, né? Tem um poço, câmara subterrânea, tem a câmara da rainha, né? Então, tem a câmara do rei, quer dizer, o lugar onde eles vão ficar, eles vão ficar, né, guardados ali para voltar à vida. Então, no desenho aqui parece tudo bem pequenininho, né? Mas é bem grande lá dentro, tá? E, enfim, era uma preparação para eles voltarem à vida. Então, tinha praticamente de tudo lá dentro, tá? As paredes eram desenhadas, eram pintadas, tinha muita coisa legal. Os sarcófagos são o que a gente fala que é o caixão, né? O sarcófago seria o caixão. Essa imagem aqui, né, uma escultura de um faraó, ela era muito utilizada na tampa desse sarcófago, né? Então eles pintavam, faziam tudo isso aí para saber qual rei estava ali dentro, qual faraó, né? E esse sarcófago também tinha várias camadas, tá? Então, primeiro, vou falar caixão, tá? Para vocês entenderem melhor. O primeiro caixão era bem grande, ele era feito a ouro, lápis lazuli, esse azul, né? Pedras preciosas. Então, o que tinha de melhor era feito isso, tá bom? Dentro desse caixão, esse sarcófago, tinha um outro menor dentro. Aí abria, tinha outro menor dentro. Então, eles eram feitos um dentro do outro, em algumas camadas, para preservar ainda mais o corpo. Tá? Vamos ver. Vamos falar um pouquinho da divisão social. Né? A gente sabe que tem o camponês, né, que é o agricultor, e a gente sabe que tem o faraó, a nobreza. Mas quem mais faz parte dessa civilização? Quem mais vive, né, dentro dessa civilização? Olha lá. A maioria da população era formada por camponeses, que trabalhavam muito e pagavam altos impostos.
O rei não trabalha, né, gente? O faraó não trabalha, a nobreza não trabalha. Eles são sustentados pela classe trabalhadora, por aqueles que trabalham. Aqueles que trabalham vão sustentar como o faraó e essa nobreza? Através de impostos, tá? Era um dinheiro que eles tinham que pagar lá, toda semana, todo mês, né? Alguma coisa assim. As camadas sociais. As pessoas morriam pertencendo à mesma camada social em que haviam nascido. Não era permitido casamentos entre pessoas de diferentes camadas sociais. Então, se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Nunca vai poder fazer algum outro tipo de profissão. Você nasce um artesão, né? Ah, meu pai é artesão, então eu vou seguir a profissão do meu pai também, vou ser artesão, artesão. Não existia, né, essa questão de que meu pai e minha mãe é professora e eu quero ser advogada, né? Eu quero ter uma profissão diferente. Isso não existia na época, tá? Você nasceu dentro daquela família que tem uma determinada profissão, você vai ter que seguir a mesma, tá? Então a gente chama isso de camadas sociais. Quais são elas? Né? Então, são as camponeses, as dos escravos, tá? Não necessariamente que o escravo, né, nasce escravo. Ali a escravidão já era de formas diferentes, porque os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, tá? Ou alguns ali que tinha alguma dívida, alguma coisa que acontecia e ele acabava sendo escravo, tá? Mas esse escravo não ia ser um escravo eterno, ele ia ser liberto, né? Ia ter aí uma oportunidade depois, tá? Eles faziam as atividades domésticas, os serviços mais pesados que você imagina, carrega peso mesmo, que ninguém quer fazer, era esse trabalho que eles faziam, tá? Os artesãos, né, confeccionavam tecidos do cotidiano e de luxo para a nobreza. Tecidos, né, roupas, sapato, né, tudo assim, utensílios, coisas domésticas, né, e perfumes, joias, coisas de alto nível também para a realeza, tá? Comerciantes eram poucos e percorriam diferentes cidades egípcias pelo Nilo. Então, gente, os comerciantes nessa época do Egito Antigo ainda é pouco, tá? Depois a gente vai ver que o comércio vai aumentar muito e vai ser uma profissão de prestígio. Mas, por enquanto, o comerciante ainda é muito raro, é pouco e ainda não é tão importante essa questão do comércio. Tá? Eles faziam ali muita troca entre eles, né? Cada cidade produzia o que precisava, não autossuficiente. Tá? Então o comércio não era ainda tão importante. Tinha os soldados para manter a ordem e defender o território. Tinha os funcionários públicos que trabalhavam para o faraó, que são aqueles únicos que sabiam ler e escrever, que tinham algum conhecimento aí de matemática, cálculos, né? Então, o conhecimento teórico, escrita, leitura, era os escribas, os administradores que tinham. Então, eles eram prestigiados, eram raros e trabalhavam para o faraó e geralmente fazia parte da nobreza. Os sacerdotes também faziam parte da nobreza, né? Porque lembrando que o faraó era um deus. Então, o sacerdote, aquele religioso, né, que trabalha para o faraó na questão religiosa, ele era muito importante, tá? Eles chegavam até ser, então, os conselheiros do faraó. Tá? Os nobres que ocupavam os cargos mais altos na corte e no exército. Então, aquele cargo chique que todo mundo quer, né? Era a nobreza que tinha. Bom? Então, a gente vai vendo aí que essa divisão social era imutável, não podia se modificar, tá? Você nasce nobre, você vai ser nobre até o fim da sua vida. Se você nasce camponês, você vai ser camponês até o fim da sua vida. E essas camadas sociais não podiam se misturar. Tá? Mas eu sou um camponês pobrezinho e me apaixonei por uma linda moça nobre
Não, você não poderia se casar com ela, não podia nem chegar perto dela, né? Então era uma situação muito complicada, né? A gente vê aí então o desenho da pirâmide social, tá? Do Egito. Geralmente, como a gente analisa uma pirâmide, gente, quem está na base, né, são os inferiores. Infelizmente, né, existia essas categorias e que realmente excluía uns povos, né, em detrimento dos outros. Então, base, escravos, depois camponeses, depois vai subindo, olha lá, os artesãos, os comerciantes, os escribas, né? Algumas ordens aqui pode alternar, mas muito pouco, porque eram trabalhos mais ou menos de mesmo nível, tá? Tem algumas pirâmides que mudam um pouquinho. Os soldados, que era importante, gente, porque sem os soldados, como eles iam vencer uma guerra, como eles iam se defender de uma possível invasão, né? Quem ia cuidar da proteção desse povo? Então, o exército era muito importante e os líderes do exército, capitães do exército, sempre eram nobres, tá? E aí, os sacerdotes, né? Eu falei para vocês a importância deles, porque o faraó é um rei, e no topo, o mais importante, o faraó. Tá? Aqui um desenho, né, de alguns deuses egípcios, alguns deuses, eles misturavam um pouco o corpo humano com os animais, né? Alguns desenhos que a gente encontra aí do Egito, coloquei só para vocês olharem. Vamos lá. Posição social e função das mulheres, né? A gente passou por um período meio obscuro da história, em que as mulheres não tinham direitos nenhum, não direitos praticamente a nada, né? E que depois, recentemente, agora, depois de muita luta, a mulher tem alcançado seu espaço, mas nem sempre foi assim, né? Em civilizações mais antigas, a gente vê que a mulher tem o seu valor, né? E que era muito mais valorizado do que em outras épocas que vieram depois, né? Então, olha lá, as mulheres eram valorizadas, tinham vários direitos e liberdade. Podiam possuir bens próprios e administrar. Nossa, professora, mas não podia nem ter um bem próprio, uma mulher? Em certa época da história, infelizmente não. Tá? Isso é um conceito que hoje parece ser muito comum, né? Mas durante muitos anos, séculos aí da nossa existência humana, tudo isso que a gente está lendo aqui como direitos da mulher, valorização da mulher, dela ter um bem próprio, foi extinto, né? Não existiu por um bom tempo, tá? E aí nessa civilização egípcia, né, ela já podia administrar seus próprios bens. A mãe ocupava lugar de prestígio e era chamada de senhora da casa. O jovem pedia permissão à mãe da futura esposa, né? Então, hoje a gente vê, né? Vamos casar, então tu tem que pedir a mão da minha namorada para o sogro. Naquela época não, era para a sogra, não era para mãe, porque ela tinha um lugar de destaque dentro da família, que ela que gerava o filho, ela que cuidava do filho, ela que tinha que saber o futuro dele também, tá? Auxiliavam no trabalho no campo, cuidavam de pequenas lojas, dedicavam-se ao canto, dança ou música. Também era tarefa das mulheres cuidarem de seus filhos. Aí umas imagens, né, de desenhos egípcios, olha, dançando, tocando instrumentos, né, olha, jogando, tendo aí as suas atividades culturais, né, de lazer, tá? A religião no Egito Antigo, eles eram politeístas, como a gente já falou isso em aula, politeísta acredita em vários deuses, monoteísta em um único Deus, a gente já viu, não sei se vocês lembram, tá? Um dos principais era Ra, Osíris e Ísis, perdão, lugares para as crenças. Temas de muitas pinturas, haviam deuses semelhantes a seres humanos e animais ou mistos, tá? Então eles poderiam
como numa imagem que eu mostrei para vocês, tem metade humano, metade animal, tá? Ou só animal ou só humano. Bom? E a maioria das pinturas aparecia um desses dois. A vida após a morte, então olha lá que eu já comentei com vocês, acreditavam que após a morte seriam julgados e iam merecer nova vida, ou seriam devorados por monstros, tá? Então, dependendo do julgamento, se ele for bom, ele vai ter direito a uma nova vida. Se ele não for muito bom, ele vai ser devorado por alguns minutos. O processo de mumificação, quem puder depois procurar lá no YouTube, tem uns vídeos muito legais que mostram certinho como eles faziam essa mumificação, né? Todos os processos passo a passo. É bem interessante, tá? Eu até ia colocar um vídeo aqui, se der eu jogo também aí no meio esse vídeo, tá? Mas não foi possível colocar o vídeo aqui. Então, a mumificação. Os que ganhariam nova vida deveriam conservar seus corpos. Assim, desenvolver a mumificação. Por ser um processo caro, somente a nobreza realizava. Então, a mumificação, a gente é a conservação do corpo para que quando ele voltasse no pós-morte, ele pudesse usar o seu corpo de novo. Então, a mumificação é um processo de conservação do corpo. Tá? Não vou entrar muito em detalhe nisso, senão a sala vai ficar muito longa, vai acabar não dando tempo. Olha lá, então aqui, né, o Deus, né, julgando se ele ia voltar ou não. Aqui o sarcófago que eu falei para vocês, né, o caixão, um dentro do outro, tá? Esse primeiro é muito grande. Tudo para preservação do corpo, porque eles acreditavam então que ia ter aí uma nova vida. Saberes dos egípcios antigos. Então, eles tinham muitos saberes, viu, gente? Como eu falei para vocês, eles eram muito desenvolvidos para a época, tá? Então, olha lá, eles tinham conhecimentos para a sobrevivência do deserto, já tinham entendimento de astronomia, já tinham um calendário muito parecido com o nosso, tá? De 12 meses, 360 dias, né? Então, essa divisão aí eles conseguiram fazer muito antes, tá? Eles eram bem desenvolvidos. Eles faziam os canais de irrigação, tá? Eu já expliquei para vocês o que era canais de irrigação lá quando a gente estava fazendo a aula da Mesopotâmia. Não sei se vocês lembram. Quem não lembrar, depois pode me perguntar. As represas, as pirâmides, medidas de cálculos matemáticos, a arquitetura. Então, a gente vai vendo que eles eram bem desenvolvidos mesmo, né? Essa questão da mumificação, eles sabiam, né, por causa desse processo de mumificação, eles tiveram contato direto com os órgãos, né, do corpo, e eles viam ali mais ou menos tudo como funcionava ali dentro, né? Eles faziam ali uma autópsia, né, uma anatomia humana, conforme ia fazendo a mumificação. Então, o que eles foram aprendendo, né? Eles foram aprendendo como funcionam os órgãos, para que serve cada órgão, tá? Então, desenvolveram a medicina através desse processo de mumificação. Então, a gente vai vendo que os processos históricos, uma coisa sempre vai levando a outra. Então, a história é importante por causa disso também, né? Que traz para nós a lembrança, a experiência, e uma coisa vai desenvolvendo através da outra. Bom, um conhecimento prévio que você tem sobre algo ajuda a você fazer melhor aquilo, tá? Se alguém já fez errado, você olha que ele errou, então a gente aprende com um erro, vamos fazer o certo. Então, saber a história também ajuda nessas coisas. Então, olha só que interessante, porque um processo de mumificação leva a outro, né? Que é aí o desenvolvimento da medicina. Então, olha lá, os órgãos vitais eram retirados, com exceção do coração, tá? O corpo era dessecado com sais e depois envolvido em bandagens de linho e lençóis. Então, acho que todo mundo aqui sabe como é uma múmia, né? Toda enroladinha em fita, né? De tecido. A medicina. Especialistas em doenças do estômago e infecções nos olhos. Consertar ossos quebrados e operar crânios. Olha que legal, né?
E aí são alguns exemplos de desenvolvimento do povo egípcio. O sistema de escrita, né, era o hieróglifo, formas de desenho, tá vendo? Não são letras, palavras, eram formas de desenho, por isso hieróglifo, tá? São palavras ou ideias-chave que eles colocavam através de desenho, usado para registrar leis, ordens do faraó, tradições e textos religiosos, tá? Eles escreviam assim em papiro, tá vendo esse rolinho de papel, que eles mesmos confeccionavam, plantavam ali o papiro e faziam o papel, tá? Vamos lá, gente. Qualquer dúvida sobre essa aula, vocês vão perguntando. Ou no WhatsApp, pode perguntar a qualquer hora. Claro que de preferência no horário disponível lá, que seria da nossa aula de manhã, tá bom? Eu não sei de cor agora o horário, mas vai estar disponibilizado para vocês. Quero que vocês leiam os textos do livro, como eu já comentei. Grifem as partes que vocês acharem interessante, tá? E vamos fazer as atividades do livro didático de história da página 55, tá bom? Não precisam fazer todos os exercícios, eu selecionei alguns, tá? Que eu achei mais importante. Que está lá, o 2, o 3, o 4, 5, 7, 8 e o 10, tá bom? A gente combinou que não vai precisar copiar as perguntas. Vocês vão colocar só lá a atividade do capítulo 5, da unidade 2, né, Egito Antigo e tal, e vai colocar lá atividades 1. Mas precisa de toda essa introdução para saber qual atividade está sendo feita, tá? Coloca a página, tudo certinho. E aí vocês vão responder em folha avulsa, ou vão poder digitalizar, digitar no Word, como vocês acharem melhor, ou faz na folha do caderno, depois coloca no scanner. Para quem quiser enviar por e-mail, tá? Vocês vão colocar nesse e-mail que eu deixei para vocês e vão enviar, e eu já vou pegar essa atividade para correção. Bom, quem não puder enviar por e-mail, não tem como, pode levar a folhinha da atividade lá na escola. Eu preferia que fosse até o dia 10, né, para dar uma semana para vocês fazerem, mas pode ser que a gente combine aí alguma outra data, ainda não está bem certo. Mas de primeiro momento, vamos deixar para o dia 10, a gente vai conversando, tá? Não esqueçam de colocar o seu nome, tá? Eu recebi um trabalho de aluno da outra escola sem nome, é um pouco complicado, né? A sala necessariamente nem vai precisar tanto, porque é uma sala só, né, de cada série, então não vai ter confusão com isso. Então, as dúvidas, o feedback da correção, eu vou passando depois por WhatsApp para vocês, tá? Então é isso, gente. Eu ainda não sei mexer muito bem nesse programa. Vou voltar aqui na tela cheia, a imagem vai ficar muito boa, né? Mas vamos ver, as próximas aulas ficam melhores. Gente, essa foi a minha primeira gravação de aula. Eu confesso que fiquei muito nervosa no começo. Eu não tenho nem noção de como está essa aula. Mas eu vou tentar melhorar de verdade, tá bom? E dúvidas, não se acanhem, me perguntem, tá? Aí, voltamos. Gente, estudem. É muito importante que vocês estudem bastante. Não é porque está em casa, não está indo para a escola que não precisa estudar. Faz parte de quem somos, estudar. Tá bom? Um beijo para todos. Até a próxima aula.